É muito importante a gente perceber que o problema de programação estocástica que nós vimos até o momento, né, na forma desse problema determinístico equivalente, ele é um problema de otimização de grande porte. Normalmente ele é um problema de grande porte. Por quê? Porque ele incorpora um conjunto de variáveis e um conjunto de restrições para cada possível realização da incerteza. No nosso caso, a gente tinha, no caso do exemplo, a gente tinha um conjunto de cenários discretos, representado pelo conjunto S, e para cada cenário no conjunto de cenários, a gente tinha uma variável, um vetor de variáveis de decisão de segundo estágio para esse cenário. Isso significa que esse problema de determinístico equivalente, embora no caso do nosso exemplo seja um problema de programação linear, ele é um problema de programação linear muito grande, com muitas variáveis e muitas restrições. Isso significa que esse problema de programação linear ele é muito caro de ser resolvido com otimidade. Ainda sendo um problema de programação linear, para o qual a gente conhece algoritmos eficientes de solução, algoritmos polinomiais, mas é um problema de programação linear muito grande, quando o número de cenários cresce. Então, o que se faz muitas vezes, o que se faz na maioria das vezes, é encontrar métodos específicos de otimização, algoritmos de otimização específicos, para trabalhar com essa estrutura do problema de programação estocástica. Esse é o assunto do módulo final do curso, do módulo de algoritmos. A ideia é que nem todos a ideia é tratar de uma forma implícita esses cenários. Basicamente, o algoritmo mestre principal que a gente vai ver aqui é o algoritmo de decomposição de Benders, uma variação do algoritmo de decomposição de Benders, ele recebe na literatura de programação estocástica, ele recebe um nome diferente, mas essencialmente é um algoritmo baseado em projeção, como alternativa para resolver esses problemas de determinístico equivalente de uma forma direta. O que é uma forma direta para resolver esse problema de determinístico equivalente? É formular o determinístico equivalente e entrar com todas as variáveis e todas as restrições do modelo num pacote de otimização, por exemplo, e resolver. Aqui eu estou assumindo, uma hipótese importante que eu estou assumindo até aqui, é que esse conjunto de cenários é um conjunto discreto de cenários. Pode ser que isso não seja o caso, não seja o problema. Mas normalmente a gente vai trabalhar com um conjunto discreto de cenários. Por quê? Porque os algoritmos pedem um conjunto discreto de cenários, essencialmente é por isso. Mas o fato é que esses problemas determinísticos equivalentes são muito caros de serem resolvidos. Então, o assunto primordial em programação estocástica é como desenvolver algoritmos de otimização específicos para esses problemas que explorem a estrutura desses problemas de programação estocástica, sem que você tenha que necessariamente representar explicitamente todas as restrições e todas as variáveis associadas a cada estágio. Essa é a linha. Só que existe uma segunda linha que consiste em obter algumas informações, a gente vai ver que informações são essas na sequência, sobre o problema de programação estocástica, que evite que a gente necessariamente resolva o problema de programação estocástica, que é muito caro, ainda que com o emprego desses algoritmos específicos. Por quê? A gente, então, ao invés de resolver esse problema de programação estocástica, a gente resolve problemas associados a eles, em que o número de restrições e o número de variáveis de decisão é muito inferior ao número de restrições e de variáveis do problema de determinístico equivalente. A gente não está resolvendo o mesmo problema, mas a gente está resolvendo um problema que vai nos dar informação para julgar se resolver a versão estocástica do problema é de fato relevante. Essa é a ideia desse conjunto de aulas, da aula atual, dessa aula que a gente vai ver aqui agora. Então, quais são essas grandezas importantes que a gente vai utilizar para poder, obter informações sobre necessidade de resolver o problema de determinístico equivalente propriamente e também verificar se a aleatoriedade, se
a estocasticidade é de fato relevante, é um problema de fato relevante no nosso problema de programação estocástica. Bom, primeiro ponto, a solução do problema, a solução ótima, né, da função objetivo do problema determinístico equivalente, que no nosso exemplo foi essa quantidade aqui, ó, essa solução é chamada de recourse value, vai ser abreviado por RP. Esse é o valor que a gente obtém quando a gente resolve por algum método qualquer esse problema determinístico equivalente. A gente resolveu por um método direto, até agora por um método direto, e existe, como eu falei, os demais métodos que usam algoritmos específicos. Na verdade, eu apresentei esse valor aqui na aula, mas eu não disse como que eu obtive, né? Eu fiz isso utilizando o problema determinístico equivalente de forma explícita, resolvi o problema de programação linear de forma explícita, foi isso que eu fiz, né? Mas eu não ilustrei exatamente como que isso aconteceu. Mas o fato é que esse problema, a função objetivo ótima desse problema determinístico equivalente que nós formulamos, é esse valor, e isso daqui é chamado de RP. Então, no nosso caso, essa grandeza, a função objetivo ótima desse problema, né, esse lucro máximo, né, essa expectativa de lucro foi de 1021,67. A gente tem algumas outras grandezas importantes a considerar aqui. Quais seriam elas? Uma delas é o valor da função objetivo de um problema determinístico formulado para o valor esperado das grandezas aleatórias. Quem eram as grandezas as variáveis aleatórias no nosso exemplo? Eram as demandas do jornal de política, a demanda do jornal de business e a demanda do jornal de regional. A gente tem associado a esse problema, considerando as probabilidades de cada um dos cenários, demandas médias. Essa aqui é a expectativa, essa demanda média é a expectativa associada às variáveis aleatórias nesse problema. Então, se eu formular um problema de otimização determinístico por meio dessas grandezas médias, dessa expectativa da variável aleatória, e resolver esse problema, essa função objetivo me dá essa quantidade que eu vou chamar de EV. É o valor esperado, é o valor ótimo de um problema determinístico formulado para as demandas médias, demanda esperada, no nosso caso. Associado a esse valor, a gente vai calcular então o valor esperado da solução média. O que significa isso? Eu vou pegar a decisão x, o vetor x associado a esse vetor, a essa solução EV, e vou considerar esse vetor x sendo aplicado em cada um dos cenários possíveis. E vou calcular a variável, a decisão de segundo estágio ótima para esse vetor x fixo. E vou considerar então a expectativa das funções objetivo obtidas por meio desse vetor x barra, né, x barra aqui. X barra por quê? Porque ele foi obtido por meio da resolução desse problema determinístico utilizando uma demanda esperada. Então, com base nesse vetor x barra sendo utilizado em todos os cenários possíveis, eu calculo esse valor esperado da solução esperada, né? Além disso, eu tenho uma outra grandeza que a gente vai computar, que é a grandeza wait and see solution. O que significa essa wait and see solution? Imagina que o meu problema, que é um problema de 2 estágios, eu tenho que comprar hoje para poder vender amanhã. Imagina que eu pudesse adiar a compra dos jornais para o momento em que a incerteza sobre a demanda se realiza, eu sei exatamente qual que é a demanda. Eu sempre ia comprar exatamente a demanda observada. Com isso, claro que eu ia lucrar mais, porque eu ia sempre comprar aquilo que eu ia vender, nunca ia ter sobra, nem falta, né? Então, com isso, eu tenho a solução que é a wait and see solution. Wait and see solution por quê? Eu adiei a compra, adiei a decisão de primeiro estágio até o momento em que a incerteza se revela. É claro que isso não é possível, isso é uma abstração. Isso seria o caso ideal, se eu pudesse decidir sempre com base numa informação completa, né?
Passou o tempo, eu verifiquei qual que é a demanda, ligo para o meu fornecedor de jornal, na hora ele bota o jornal ali para mim e eu vendo aquilo que eu observo de demanda por dia. Isso não é possível, mas isso me dá uma informação. Se eu pudesse fazer isso, qual que seria o valor da função objetivo desse meu problema? Seria uma função objetivo melhor, no caso de maximização, que é o caso do exemplo nosso, eu estaria obtendo uma solução com maior lucro. Por quê? Porque estou fazendo uma solução, a melhor solução possível, né? Outra grandeza que a gente vai investigar, então, o valor dessa solução estocástica, a gente vai definir daqui a pouquinho. E, associada a essa latency solution, a gente tem essa grandeza aqui, que é expected value of perfect information, que, na verdade, ela é a diferença entre esse WS e o RP. Vamos olhar com mais calma, então, cada uma dessas definições. Então, começando pelo problema do valor esperado ou problema do valor médio. O que nós sabemos no nosso problema? Nós sabemos qual é a demanda para cada um desses cenários possíveis, né? Então, por exemplo, para o cenário 1, as demandas eram 250, né, 25%, 750 e 0. Aqui eu estou representando a demanda para o jornal de política, jornal de business e o jornal local. O jornal local, sempre a demanda dele é 0. Sempre se compra o que não se obtém dos outros dois. 500 e 500. E a mesma coisa aqui, 800 e 200 é a demanda de cada um desses jornais. Qual que é a probabilidade de ocorrência de cada um desses cenários? Eles são equiprováveis, é 1/3 vezes 1/3 e 1/3. Então, se eu tomar 1/3 vezes 250 mais 800 mais 500, eu obtenho a demanda esperada para o jornal de política. Essa quantidade é isso daqui, ó. A mesma coisa, 1/3 vezes 750 mais 500 mais 250 e dá essa demanda aqui, né? Claro que aqui está normalizada, aqui essa quantidade que eu estou dizendo, né, dividido por 1000, né? Então isso aqui tudo está normalizado, essa demanda aqui está normalizada porque ela vai ser utilizada no modelo de programação linear que segue. E a demanda do R, né, do jornal regional, claro que é 0. O que eu vou fazer agora? Com esse valor médio da variável aleatória. Qual que é a variável aleatória nesse problema? O único dado que é estocástico é a demanda. Então eu estou representando o valor esperado, a expectativa matemática da demanda. Está aqui, é ela, é esse vetor aqui, é essa informação aqui que eu acabei de identificar. Vou formular um problema de otimização em que a minha variável de segundo estágio, ela é uma variável de segundo estágio representada exclusivamente para esse valor médio, ela não está nem indexada aqui, ó. Ela é só uma função da variável de primeiro estágio, na verdade, ela só está acoplada à variável de primeiro estágio. Então, o que eu vou escrever aqui, ó? A minha função objetivo é a função objetivo, considerando essa variável de segundo estágio para o caso médio, é só ela que existe, não tem outra indexação. As variáveis de primeiro estágio, elas aparecem aqui representando aquilo que é a restrição de compra. Eu não posso comprar mais do que o caminhão consegue entregar, eu posso comprar até 100% do que o caminhão consegue entregar. Eu não vendo do jornal I mais do que eu compro, eu não vendo do jornal I mais do que essa demanda média que eu estou usando para formular esse problema, e as duas variáveis de decisão, tanto o que eu compro quanto o que eu vendo, são não negativas, né? Então esse problema aqui é um problema determinístico, ele é um problema determinístico, formulado para quem? Para a expectativa de demanda. Resolvendo esse problema determinístico formulado para a demanda média, o que eu obtenho? Eu obtenho esse valor de função objetivo, que é esse lucro formulado para essa demanda média. Por definição, isso é essa grandeza que nós chamamos de EV. Essa solução ótima desse problema de programação linear é tão simples nesse caso que ela é obtida via inspeção, né?
está aqui o vetor de primeiro estágio e o vetor de segundo estágio. O que isso aqui me dá? Isso aqui me dá um vetor que eu chamo de x barra, x médio, né? Eu formulei o problema com a demanda média e esse vetor é o vetor de primeiro estágio. Na verdade, eu estou tomando a decisão aqui em um único momento, né? Embora exista um descompasso. Uma é uma variável que eu compro, que eu encomendo, e outra que eu vendo. Eu só vendo depois que eu tenho o produto. Sim, mas nesse caso, como o problema é formulado para demanda, com a demanda fixa, essa estrutura temporal ela se perde, né? E aqui eu tenho então esse vetor y barra aqui. Estou usando barra para fazer referência ao fato de que foi obtido a partir dessa demanda média. Então esse meu vetor x barra y barra é a solução desse problema, é ver o problema esperado, né, que é o problema determinístico formulado para essa grandeza expectativa das variáveis aleatórias. Repare o seguinte, nós podemos usar esse vetor x barra como a variável de primeiro estágio, com a decisão de primeiro estágio, e reagir no segundo estágio, independentemente do cenário que se manifeste, a partir dessa decisão. É claro que isso não deve ser melhor a longo prazo do que resolver o problema RP, né? Resolver o problema estocástico, obter a solução para o RP. Por quê? Porque, claro que aqui eu estou levando em conta toda a descrição do futuro que me permitiu definir essa demanda aqui, né? Nós vamos ver isso na sequência. E mais do que isso, na medida que eu pondere, né, eu utilizo essa variável de primeiro estágio, essa decisão fixa de primeiro estágio, e obtenho uma variável de segundo estágio, com essa variável de primeiro fixa para cada cenário, se eu com isso obtenho essa função objetivo para esse cenário, nesse caso, e se eu pondero isso pela probabilidade de cenários, se eu somo isso para todos os cenários, então aí eu vou obter aquela grandeza que eu mencionei anteriormente, que é o EEV. Nós vamos ver isso com detalhes, tá? Mas no momento basta a gente perceber isso daqui. É a solução de um problema que foi formulado com uma demanda fixa. Qual demanda fixa? Uma demanda esperada. Um outro problema relevante aqui para nós é o problema espera e veja, né? Então, qual que é a ideia? É considerar uma situação muito ideal, a melhor situação possível. Não que o mundo seja certo, mas que eu, por um passe de mágica, possa esperar a incerteza se revelar e decidir de forma ótima com base na incerteza que se revelou. Ou seja, eu espero a demanda ser disponível, compro o produto que eu desejo vender com base numa informação segura de demanda. Quer dizer, eu nunca erro na previsão de demanda, né? E faço isso para toda decisão, para todo momento no tempo futuro. Quer dizer, isso é absolutamente inexequível, isso não é possível de ser feito, mas apenas ilustra uma grandeza matemática que nós vamos calcular para poder situar a qualidade da solução estocástica que nós temos. Então, essa é a ideia, é de adiar a decisão de primeiro estágio o máximo possível, até quando eu possa conhecer de fato a demanda, e aí de forma ótima eu tomo a decisão de X e de Y juntas. A primeira e segundo estágio são tomadas juntas. Por quê? Porque eu adiei de primeiro estágio, não tem mais uma decisão prévia tomada sob condição de incerteza, né? Não tem mais. Eu sei a demanda e decido quanto eu compro, porque eu vou vender baseado com base nessa decisão de compra, né? Então, caso o cenário S se realize, né, eu tomaria a melhor decisão possível, e essa decisão agora é o par X e Y, a de primeiro e a de segundo estágio, para aquele cenário particular. Eu vou chamar de Z de X de ds e Y de ds o valor da função objetivo ótima desse problema determinístico, né, que foi formulado para o cenário S, em que eu me permito esperar para poder tomar a decisão de X junto com a decisão de Y. Então, o que é essa solução wait and see? É o valor ponderado, né, dessas funções objetivo ótimas aqui, né? Então,
Se eu olhar a estrutura temporal do meu problema de programação estocástica, eu tenho o hoje e eu tenho o amanhã. No problema de programação estocástica, eu tenho que comprar hoje para poder vender amanhã e eu não sei qual é a demanda. Nessa visão do problema, espere e veja, o que eu faço? Eu pego esse cara aqui e faço de conta que eu consigo levar a decisão do hoje para o amanhã, quando a demanda, então, é certa. A demanda agora é segura nesse caso. Com isso, eu tenho uma decisão, então, que é o X de DS e o Y de DS. Essa para esse cenário S particular que eu estou considerando, né? É a melhor decisão possível para aquele cenário. Se eu conseguisse tomar essa decisão sabendo que a demanda é aquela que apareceu, qual é a do cenário S, é a melhor decisão possível, né? Essa função objetiva, então, Z desse argumento aqui, ponderada pela probabilidade de Z desse cenário, somar isso aqui para todos os cenários, me dá essa quantidade aqui que eu chamo de wait and see solution. Sendo mais específico, então, sobre essa solução wait and see, o que nós temos aqui? Nós temos os 3 cenários identificados por nosso exemplo da venda de jornais, cenário 1, cenário 2 e cenário 3. Para cada um desses cenários, nós temos a correspondente demanda sendo aplicada, né? Então, para o primeiro cenário, a demanda é de 250 e de 750, né? E 0. Para o segundo, 500 e 500 e 0. E para o terceiro, 800, 200 e 0. Então, qual que é a ideia aqui? A ideia é que eu vou resolver um problema determinístico para cada um desses cenários individualmente. Então, o que eu vou tomar como decisão aqui? Bom, eu vou encomendar exatamente a demanda, eu vou vender exatamente o que eu encomendei, é o que está indicado aqui. Essa é a melhor decisão que eu posso tomar, uma vez que o cenário 1 se revele. E a mesma coisa eu vou fazer para cada um dos outros cenários, tantos quanto sejam cenários no meu conjunto de cenários possíveis. Eu anoto essas funções objetivo e pondero essas funções objetivo pela probabilidade de cada cenário, né? Então, cada cenário que tem probabilidade de 1/3, eu somo essas funções objetivas e multiplico por 1/3, isso me dá essa grandeza que nós chamamos de wait and see solution, o valor dessa solução esperada. Isso aqui é melhor do que resolver o problema estocástico. Por quê? Porque a melhor decisão para cada possível cenário é a que eu estou tomando. Estou reagindo de forma ótima no primeiro e no segundo estágio. Estou tomando a decisão de primeiro estágio junto com a decisão de segundo estágio. Então, nada pode ser melhor do que isso. Essa é a solução wait and see. Uma vez que nós calculamos essa quantidade wait and see, nós podemos calcular, então, essa grandeza que é o valor esperado, né, da informação perfeita. O que essa grandeza diz para nós? Ela reflete, né, a diferença entre o lucro que eu poderia obter numa situação ideal, em que eu reagi de forma ótima à realização da incerteza, a cada um dos cenários possíveis, né, caso, né, nós pudéssemos aguardar essa incerteza, então se revelar e reagir de forma ótima, como eu disse, a cada cenário, né? Então é a diferença entre essa quantidade e a situação ótima, considerando que nós devemos tomar uma decisão no primeiro estágio quando não temos a realização do futuro, né? Então, essa primeira quantidade ótima é o WS, e essa segunda quantidade ótima, que é realista, né? A gente não sabe o cenário que vai se realizar, a gente sabe os possíveis cenários e as probabilidades deles. Então, o melhor que a gente pode fazer diante dessa incerteza é resolver esse RP, porque isso daqui é uma abstração. Por outro lado, essa diferença, o WS menos RP, nos dá essa informação. Quanto que vale essa informação completa, né? Se a gente pudesse, se tivesse essa bola de cristal, quanto que valeria ter essa bola de cristal, né? Então, vale essa diferença. Aqui, no caso, eu defini o EVPI como a diferença entre o wait and see e o recourse problem, porque eu estou tratando de um problema de maximização. Se fosse um problema de minimização, a diferença seria o contrário disso, né? O simétrico disso, RP menos WS. Essa grandeza, a EVPI, ela é sempre uma grandeza maior ou igual a 0, né? Essa quantidade wait and see
é sempre a quantidade mais favorável do que o RP. Mais favorável, então, na condição de maximização, ela é maior ou igual a RP. A gente vai até demonstrar isso mais para frente. Tá? E a segunda observação eu já disse também, né, que o EVPI é maior ou igual a zero. Então, no nosso caso, quem que é o EVPI? O latency a gente calculou no slide anterior, que está aqui, e o recourse problem a gente também calculou. Então, o valor da informação completa é de 230 unidades monetárias nesse caso. A outra grandeza importante é o valor esperado da solução esperada. O que é esse EV, então? Ela é, na verdade, a esperança de lucro, a esperança do lucro obtido quando a solução de primeiro estágio do caso médio é utilizada como decisão de primeiro estágio. Então, relembrando, né? Eu formulei um problema determinístico para a expectativa média das variáveis aleatórias. No nosso caso, demanda. Então, eu formulei um vetor, eu calculei o vetor de demandas médias, né? Isso aqui está representando demandas médias. O meu problema é formulado, então, de forma determinística para esse vetor de variáveis aleatórias esperado. Isso aqui é a expectativa matemática, né, do vetor de demandas. Formulo esse problema determinístico com essa expectativa, resolvo e obtenho um vetor x barra, y barra. Essa parcela da solução desse problema determinístico, ela é utilizada para todos os cenários. Eu calculo, então, qual é a solução de segundo estágio, utilizando x barra para S igual a 1. Faço a mesma coisa para todos os outros cenários, sendo que x barra está sempre fixado em todos eles. O que está mudando aqui é o cenário. Para cada um desses problemas, né, eu calculo a função objetivo ótima, né, que eu indiquei dessa forma aqui. Né? Eu estou dizendo que x de d barra é essa solução aqui. E calculo y de s de x de d barra. Isso aqui está errado, isso aqui é x de d barra, d minúsculo barra, que eu usei d maiúsculo, mas estão representando a mesma coisa. E s de x de d barra é quem? É a solução obtida impondo uma solução de primeiro estágio que é x barra para o estágio S. Faço isso para todos esses cenários e calculo a função objetivo para cada um desses problemas. A função objetivo ótima, né? Impondo isso aqui para todos eles, a parcela comum, e isso daqui é um valor calculado de forma ótima em função disso e em função, claro, do cenário. Então, quem é o valor esperado da solução, né, da solução média ou da expectativa de variáveis aleatórias? Né? É a ponderação pelas probabilidades dessa função objetivo. Então, eu estou tomando aqui esse somatório em S desse produto de probabilidade por esse valor da função objetivo. No nosso caso, quando a gente formula o problema de decisão do caso médio, se a gente voltar aqui, a nossa solução de primeiro estágio formulado com a demanda média é esse vetor aqui, 516 e 483. Então, esse vetor vai ser utilizado para cada um dos 3 cenários. Então, o que nós vamos calcular? Nós vamos calcular o valor da solução ótima, considerando esse vetor de primeiro estágio fixo, obtido por caso médio, para todos os 3 cenários que nós consideramos no problema. Então, os valores da função objetivo estão colocados aqui. No caso do primeiro cenário, que é o que está sendo indicado aqui, quem que é o valor da função objetivo? Uma vez que a demanda está colocada
e ela depende do cenário. No caso do primeiro cenário, nós tínhamos 250 como demanda de um e 750 como demanda do segundo, né? Então, quem é a função objetivo? No caso do primeiro jornal, é o 1,3 vezes o mínimo entre o que eu comandei de compra e 250 que é a demanda, mais 1,2 vezes o mínimo entre 483, foi o que eu comandei no primeiro estágio, e a demanda efetiva, mais 0,8 vezes o mínimo entre 0 e 0. Então, essa função objetivo aqui, fazendo essa continha, dá 904. O mesmo conceito eu uso para os demais cenários. No caso do cenário 2, a mesma coisa. Essa parcela aqui no operador mínimo vai ser fixa, claro que eu estou usando o mesmo vetor de primeiro estágio, só que as demandas estão mudando. Então, para o segundo estágio, o valor ótimo da decisão de segundo estágio, dado que a de primeira é esse vetor de entrada aqui, essa quantidade. E a mesma coisa para o terceiro. Só salientando, no caso do segundo, né, segundo estágio, a demanda era 500 e 500 para os dois jornais, política e business, né? E claro que o jornal regional, a demanda em todos esses casos é 0. Tá? Bom, ele fez ele coloriu, ele rabiscou aqui, ao invés de marcar, sublinhar o texto, ele rabiscou aqui. Então vamos corrigir. Então, no caso do terceiro cenário, né, que era 800 e 200, a parcela de lucro relativa ao jornal de política está aqui, o mínimo entre 516 que eu comandei e 800 vezes o lucro unitário, mínimo entre 483 e 200, que é a demanda, vezes o lucro unitário de 1,2. Então tem essa parcela aqui. Vou ponderar esses valores aqui pela sua probabilidade, então chego à conclusão que o valor esperado da solução esperada de primeiro estágio é de 1015. Com base nesse EEV, eu consigo calcular outra grandeza importante para nós, que é o valor da solução estocástica. De que forma que essa quantidade é definida? No caso da maximização, que é o caso que eu estou tratando aqui, o VSS é o valor do problema estocástico, do programa estocástico, menos o EEV. Então, no nosso caso, o valor do problema estocástico havia sido calculado anteriormente, 1021,67, e 1015,42 foi o EEV. Essa quantidade VSS, ela também é uma quantidade maior ou igual a 0. Então, nesse caso, o VSS deu 6,25. É uma outra informação importante no estudo de um problema estocástico, que representa o lucro que eu estou perdendo por desconsiderar a incerteza ao tomar a decisão para a realização média. Ao invés de calcular um vetor x que utilize a distribuição de probabilidades, né, os cenários, todos os cenários que eu conheço para as demandas, que é a variável aleatória nesse caso, eu utilizo uma demanda média, calculo um vetor x barra formulado para esse determinístico a partir da demanda média e uso sempre essa decisão aqui. Isso aqui é pior do que calcular alguma coisa que vai maximizar essa expectativa de lucro, que é construído, por definição, ele foi obtido para maximizar essa expectativa. Então, esse vetor x, que é a solução do problema estocástico, né, é uma solução melhor do que esta solução. Tipicamente ela é melhor, ela é não pior, garantidamente ela é não pior, mas ela então é uma solução pelo menos tão boa quanto uma solução de primeiro estágio obtido a partir da demanda média, né? E essa diferença, essa qualidade, o impacto de utilizar a solução de primeiro estágio obtida ao resolver o problema de recourse, né, o recourse problem, comparada ao ganho que se tem, né, ao lucro que se tem obtido ao se utilizar como vetor de solução de primeiro estágio esse x barra, essa diferença
é exatamente o valor da solução estocástica.